Você já parou para pensar por que, ao invés de evoluir, parece que a gente está ficando mais burro? Mais burro, cada vez com mais preguiça de pensar, velho. A gente tem mais informação do que a gente nunca teve. Tudo tá na palma da nossa mão. Pega o celularzinho, pesquisa lá, você tem informação rápida. A gente tem acesso a livro, a curso, a documentário, opinião das pessoas, debates, e mesmo assim parece que tem alguma coisa errada. Porque a lógica seria, quanto mais acesso eu tenho, mais consciência eu crio. Mas a gente está vendo exatamente ao contrário. O que a gente está vendo é uma avalanche de ignorância disfarçada de opinião. É a gente gritando mais do que ouvindo, e só um monte de certeza vazia no lugar de pergunta sincera. Será que a gente está mesmo evoluindo, velho? Ou a gente está se iludindo com essa aparência de progresso? Eu acho que hoje a gente está confundindo o saber com o ter informação. O saber, ele vai exigir mais reflexão, mais questionamento, mais ouvir outras pessoas. E, acima de tudo, você reconhecer que você não sabe de tudo. E isso, lógico, a gente está vendo, está cada vez mais raro, né? Pessoas assumirem que não sabem alguma coisa virou raro, porque a tecnologia avançou demais, mas será que a gente acompanhou mesmo essa evolução toda? Ou de repente a gente só ficou mais distraído, mais impaciente, mais, sei lá, superficial? Porque se você parar pra pensar, a gente rola um feed de Instagram por horas a fio, mas não consegue parar para ler um texto inteiro. Um livro, então, vixi. A galera opina sobre tudo, mas mal escuta. Tá percebendo que tem um monte de debate agora que acontece entre pessoas que têm duas ideologias diferentes ou opiniões diferentes? É bizarro você assistir esses debates, porque geralmente é isso que acontece. As pessoas opinam sobre tudo, mas um não ouve o outro. Como a pessoa sabe ali que ela não tem a mesma ideologia que ela nem ouve o que a outra pessoa fala, ela meio que descarta. Não, você é assim, eu nem quero saber o que você pensa, o que você tá falando aí pra mim não importa. Então as pessoas opinam sobre tudo, mal escutam, as pessoas respondem antes de entender. As pessoas querem ter mais razão do que entender. Às vezes a pessoa viu um vídeo no YouTube e o vídeo nem terminou e a pessoa já comentou alguma coisa ali que não tem nem nada a ver. Eu acho que essa burrice de hoje não é a falta de acesso, mas é essa falta de profundidade. Além de ter o ponto que as pessoas têm meio medo de parecer fraco só por falar eu não sei. Então a pessoa prefere fingir que sabe do que se colocar naquela zona desconfortável de simplesmente falar que não sabe sobre determinado tema ou não sabe sobre aquilo que a pessoa está falando. Cara, a gente cresceu ouvindo que a gente tem que ter resposta para tudo, né? Quem sabe manda, quem hesita, perde. E aí eu acho que sem perceber a gente começa a ter esse medo de dizer eu não sei. Porque é o que eu falei, o dizer não sei virou meio que um sinônimo de fraqueza, de ignorância, de você estar atrás de outras pessoas. Mas a real mesmo é que você falar que não sabe alguma coisa exige muita coragem. Ali é um ato de humildade e de maturidade. Porque se você parar para pensar um pouquinho só, quem reconhece que ainda não sabe tem espaço para aprender. E na boa, fingir ter certeza de tudo o tempo todo é carregar um peso desnecessário, sabe? É esconder a dúvida atrás de uma máscara. E o pior é você se afastar da chance de evoluir, de aprender com outra pessoa. A gente precisa parar de achar que saber tudo é ser forte, porque a verdadeira força mesmo, ela tá em aprender, em perguntar, em ouvir e falar o eu não sei, e aí sim você partir para a busca do conhecimento. Porque no fim das contas ninguém sabe de tudo, mas eu tenho certeza que quem tem coragem de reconhecer isso já tá um passo na frente. Assim, talvez a gente não esteja ficando mais burro no sentido literal, mas a gente está ficando preguiçoso para pensar e arrogante demais para ouvir. A gente está dependente demais de distração para parar e encarar a realidade com calma, porque hoje em dia está tudo muito fácil, né? Qualquer coisinha que a gente quer saber é só pegar o celular e pesquisar e o problema está resolvido. Em segundos a resposta está lá, explicadinha, mastigada. E claro, isso é ótimo, vai facilitar demais sua vida. Mas tem um porém aí, né? A gente está ficando preguiçoso com a nossa própria cabeça. A real é que a gente não guarda mais quase nada. A gente lê, vê, escuta e minutos depois você já esqueceu. Porque no fundo você vai pensar, pô, se eu precisar dessa informação de novo, é só dar uma olhada no Google aqui rapidão e já resolvo. Aí o cérebro nem se esforça mais. É tanta informação o tempo todo que a gente até perde o costume realmente de aprender as coisas. E aí a memória vai ficando de lado, o raciocínio também vai ficando de lado. E aí ao invés de tentar entender ou refletir, a gente só consome, mas não absorve de verdade. É como se a gente tivesse acesso a uma biblioteca gigantesca, mas vivesse só folheando a capa dos livros. Porque o problema aqui não é o celular, nem a tecnologia. Eu acho que é a forma como a gente está usando isso. O
celular, ele devia ser uma ajuda, não uma forma da gente evitar de pensar. É bem óbvio, se você parar de exercitar o seu cérebro, ele vai enfraquecer. E isso, em algum momento, vai afetar na nossa criatividade, no nosso foco, na forma como a gente lida com os problemas do dia a dia. Então, sei lá, eu acho que talvez a gente precise dar uma freada, sabe, nisso. Tentar lembrar um pouco mais das coisas antes de já sair procurando no Google, anotar mais as coisas, prestar mais atenção naquilo que está ouvindo e está lendo, porque você deve fazer isso, né? Você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está vendo um filme e está no celular, na rede social. Está fazendo alguma coisa e está ouvindo música. Está fazendo X coisa, está vendo um vídeo. A gente pegou o costume de fazer tudo com o celular na mão agora. E informação sem atenção, ela não vai virar um conhecimento. E conhecimento de verdade é aquele que a gente guarda aqui dentro e não no histórico de pesquisa do celular. Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa aquela curtida marotíssima e sagaz. Deixa o comentário e vamos parar para refletir. Fechou? Tamo junto. Até a próxima.